Olá turma, tudo bem? Vamos dar continuidade no conteúdo da disciplina de CAD. Na aula passada, nós estudamos os sistemas de coordenada, aprendemos a desenhar linhas e círculos, a apagar objetos, a desfazer comandos, a anular o comando undo, a trabalhar com ferramentas de precisão, fazer cópias paralelas de objetos, no caso o comando offset, e finalizamos o nosso conteúdo com o comando trim, ou seja, cortando entidades. Nesta aula, nós vamos estar trabalhando com o desenho de esquadrias e organização da planta baixa. Nessa parte de desenho de esquadrias e organização da planta baixa, temos como conteúdo aprender a desenhar retângulos e arcos, os comandos mover, copiar, rotacionar e espelhar objetos. Aprenderemos a organizar o desenho em camadas, estilo de linhas, textos, a calcular área e perímetro de um ambiente. Então, vamos iniciar a nossa aula a partir da situação problema. Então, nós temos aqui a planta baixa, a mesma da aula passada, a qual nós aprendemos a fazer o desenho das paredes. Hoje a proposta é o que? Elaborar o desenho da planta baixa da edificação ao lado, organizando os elementos em camadas, e esta será impressa na escala de 1:50. Você não precisa cotar e inserir no desenho os móveis e as peças sanitárias. Então, iremos repetir o desenho das paredes, desenhar as esquadrias, organizar o desenho em camadas, identificar o nome dos ambientes e colocar as áreas dos ambientes, ok? Então, para que nós possamos fazer essa interação, vamos começar utilizando o comando retângulo. O comando retângulo, ele é um comando que permite criar retângulo, o qual posso acessar via linha de comando, digitando a letra REC, ou através do menu Ribbon, na aba Home. Depois vou em Draw e clico no ícone retângulo, o qual está em destaque na tela. Vamos fazer uma interação com o comando retângulo, tá ok? Então vejam só. Aqui é a área gráfica do AutoCAD, certo? Eu tenho desenhado as paredes de um ambiente, e nesse ambiente existe um vão, que esse vão será colocado uma porta. Então, para eu representar a porta, através do comando retângulo, eu vou estar indicando a posição da porta. Porém, quero deixar frisado que iremos adotar a espessura da porta no nosso desenho 0,03, ou seja, 3 centímetros. Já o vão de porta será conforme ao ambiente, como nós vimos em aulas anteriores, que porta de acesso a banheiro, o vão mínimo da porta é 60 centímetros. Porta de acesso a quartos, o vão mínimo é 70 centímetros. Porta de acesso a circulações e ainda de entrada e saída da residência, a dimensão mínima é 80 centímetros. Então, nesse caso, nós vamos desenhar uma porta de abrir para esse ambiente. Então, vou tirar aqui a medida desse vão, utilizando o comando dist. Vou dar um clique no primeiro ponto e depois um clique na segunda extremidade. Logo aqui embaixo, identificamos que esse vão corresponde a 70 centímetros, certo? Então, utilizando o comando REC, digitando REC na linha de comando, pressionando o Enter, ele vai pedir lá na linha de comando que seja especificado o primeiro ponto, ou escolher uma das opções que se encontram disponíveis na linha de comando.
vou indicar o primeiro ponto no final dessa parede. Então, quando eu indiquei o primeiro ponto, mexi o mouse, ele trouxe a opção para indicar o segundo ponto. Vejam na linha de comando, especifique o próximo canto, ou seja, o canto oposto. Então, para eu indicar esse canto, eu vou trabalhar com o sistema de coordenadas. Como eu já sei quais são as dimensões da minha porta, sei que a largura é 0,03 metros e o vão dessa porta nós medimos agora há pouco é 70 centímetros ou 0,7. Logo, nós temos que fazer essa representação. Vou utilizar o símbolo arroba. Quando eu indicar o símbolo arroba, vou indicar quantas unidades vão andar no eixo X. No caso, vou andar 3 centímetros, que é a espessura da porta, 0,3 ou 0,03, vírgula, porque eu estou trabalhando com o sistema de coordenada. Vou especificar a altura da porta, ou seja, no caso, o vão dessa porta. Então, o vão dessa porta será de 70 centímetros, 0,7, e vou pressionar Enter. Quando eu fiz essa indicação, eu desenhei a representação gráfica da porta de abrir com o comando REC. Vou repetir para vocês a interação com o comando. Vou estar apagando essa porta e fazer novamente. Com o comando Delete, selecionei o objeto e apertei a tecla Delete do teclado. Então, repetindo. Com o comando REC, eu vou representar a porta. Estamos aqui determinando que a espessura dessa porta é 3 centímetros ou 0,03. O vão da porta nós medimos foi 70 centímetros. Então, logo digitando REC na linha de comando, pressionando Enter, ele vai pedir para especificar o primeiro canto. Então, vou indicar que o primeiro canto corresponde a esse ponto aqui. Depois, ele vai pedir para indicar o segundo ponto, ou seja, o segundo canto. Vou trabalhar com o sistema de coordenadas, por quê? Porque eu conheço as dimensões da porta. Então, eu vou digitar arroba, ou seja, o arroba significa dizer que a partir do último ponto, ele insira a essas coordenadas que eu vou dizer adiante. No caso, ponto 0,3, que eu vou estar andando no eixo X, vírgula, porque eu estou trabalhando com o sistema de coordenada, 0,7 são as unidades que eu vou andar no eixo Y. E por fim, eu vou pressionar Enter. Quando eu pressionar Enter, ele faz a representação gráfica. Ele irá fazer a representação gráfica do retângulo que corresponde à porta. Um outro comando que nós utilizamos é justamente o comando ARC. Utilizando o comando ARC, nós fazemos o movimento da porta, representamos graficamente o movimento da porta abrir. Então, o nome do comando é ARC. Eu posso fazer a interação via linha de comando. Eu posso estar fazendo essa interação via linha de comando, digitando a letra A, ou através do menu Ribbon. Eu vou em Home, na aba Draw, e depois eu dou um clique no símbolo ARC. Se eu der um clique nessa setazinha, vai aparecer estas opções que vocês estão vendo aqui do lado. São as opções, as formas de eu criar arco. Então eu posso criar um arco definindo 3 pontos. Eu posso estar criando um arco indicando o início, o centro e o fim, ou indicar o início, o centro e um ângulo, ou ainda indicar o início, o centro e o comprimento. Porém, o que a gente irá utilizar para o nosso sistema de desenho de movimento de porta vai ser indicar o centro, indicar o início e indicar o final do arco. Eu quero relembrar que
para o AutoCAD, como nós vimos na aula anterior, ele considera ângulo positivo o sentido anti-horário, ou seja, o AutoCAD, toda vida, quando eu indicar um ponto inicial e depois marcar o ponto final, o que é que ele vai fazer? Ele vai desenhar o arco na direção do início para o fim. Então, se eu tenho nessa posição aqui, eu tenho uma porta e quero utilizar o comando arc, então eu vou digitar A na linha de comando. Quando eu digitar A na linha de comando, eu vou escolher a opção Center. Então eu vou indicar que o centro do arco vai ser esse ponto, o início vai ser nesse outro ponto e o final vai ser chegada na porta. Por que que eu vou indicar isso? Porque o arco ele inicia sempre no sentido anti-horário. Então quando eu indicar isso, início e fim, ele vai estar desenhando um arco nessa direção. Agora vamos supor que eu queira desenhar esse movimento da porta. Então, para eu desenhar esse movimento da porta, eu vou acessar o comando arc, depois eu vou especificar o centro. No caso, o centro vai ser sempre no ponto de rotação da porta. Em seguida, eu vou indicar o ponto inicial, certo? O ponto inicial vai ser na porta nesse momento e o ponto final vai ser na parede. Então, como vocês podem observar, o meu ponto inicial e o meu ponto final vai ser em função do sentido horário que o AutoCAD considera como um ângulo positivo. Tá ok? Então, vamos fazer a interação do comando. Vamos até o AutoCAD e fazer a interação do comando. Então, vejam só, nós já havíamos desenhado a porta. Porém, não representamos ainda o seu movimento. Para representar o movimento da porta, vamos utilizar o comando arc. Então, digitando A na linha de comando, quando a gente digitar A e pressionar Enter, ele vai pedir, observem lá na linha de comando, para especificar o ponto inicial do arco ou escolher a opção Center. Então, nós vamos escolher essa opção. Vamos dar um clique em Center. Quando der um clique em Center, ele vai pedir para especificar o ponto central do arco. O ponto central do arco numa porta vai ser o ponto de rotação da porta. Então indiquei o meu ponto central. E agora, na linha de comando, ele está pedindo para especificar o ponto inicial. Nesse caso, você vai ter que lembrar que o AutoCAD ele desenha o ângulo positivo no sentido anti-horário. Então, nesse caso, se eu quero desenhar um arco fazendo a representação do movimento dessa porta, então eu vou indicar que o ponto inicial do meu arco vai ser aqui e o ponto final do meu arco vai ser na porta. Então, eu vou indicar o meu ponto final. Pronto, fiz o desenho do movimento da porta, tá ok? Então, vou repetir novamente. Vou deletar aqui o desenho e vou fazer a representação do arco. Então, na linha de comando, vou digitar a letra A, que é o atalho para o comando arc. Depois, eu vou selecionar a opção Center para indicar onde vai ser o centro do meu arco. Na área gráfica, eu vou indicar aonde é esse centro do arco. Na sequência, conforme a linha de comando, ele está pedindo para especificar o ponto inicial. Vou indicar o ponto inicial na parede. Depois eu vou especificar o ponto final na esquadria. Então, dessa forma, eu fiz a representação do movimento da porta. E para representar o movimento da porta, eu vou estar utilizando o comando ARC, certo? Então, vamos voltar à nossa apresentação. Bem, como vocês podem ver, o comando ARC, você tem que ficar atento a essa informação que está aparecendo na tela, certo? O ângulo positivo
no AutoCAD a configuração default, a configuração padrão é no sentido anti-horário. Então, um outro comando que a gente utiliza bastante é o comando move. O que é que esse comando faz? Ele permite mover objeto. Então, se eu precisar mover uma linha, eu utilizo o comando move. Então, interagindo com a linha de comando, eu digito na linha de comando a letra M. Então, quando eu digitar na linha de comando a letra M, o que é que ele vai fazer? Ele vai ativar o comando move. Uma outra opção é ir via menu ribbon. Eu vou em Home, na opção Modify e dou um clique no ícone que está em destaque na tela. Quando eu der um clique no ícone que está em destaque na tela, ele vai ativar o comando Moving. Então, para eu ativar o comando Moving, eu posso ir via linha de comando ou posso ir via menu ribbon. Vamos na interação. Bem, então eu tenho aqui a representação de uma porta. Vamos supor que eu desejo transferir essa porta para esse outro canto aqui. Então, se eu desejo transferir, então eu vou usar o comando move. Na linha de comando, vamos na interação com a linha de comando, observe a linha de comando, digitei a letra M e agora eu vou confirmar com Enter. Quando eu confirmo com Enter, ele está pedindo para quê? Para especificar o ponto base. Por que que ele pediu logo para especificar o ponto base? Porque eu já tinha selecionado o meu objeto. Então eu vou dar um clique no meu ponto base. Eu posso escolher qualquer parte da tela, mas quando eu quero trabalhar com precisão, eu indico o ponto conhecido. Agora eu vou indicar o ponto em que o objeto irá se posicionar. Então vou indicar no final. Então quando eu der um clique aqui no final, ele moveu um objeto, certo? Agora eu vou mostrar novamente a utilização do comando move. Vou trazer essa porta para a posição que ela estava antes. Então, se eu desejo trazer essa porta para a posição que estava antes, eu vou utilizar o comando move. Vou digitar M na linha de comando. Quando eu digitar M na linha de comando, que foi que ele pediu agora, selecione o objeto. Por que que ele pediu que selecionasse o objeto? Porque eu não havia selecionado antes do comando os objetos que eu queria mover. Nesse caso, eu vou querer mover o arco e o retângulo. Então, fiz a seleção do objeto. Se não tiver mais nenhum objeto a selecionar, vou confirmar com a tecla Enter. Pressionei Enter. Quando eu pressiono a tecla Enter, ele pede para especificar o ponto base que eu irei mover. Pode ser qualquer parte da tela. Porém, se eu estou trabalhando com precisão, eu vou indicar um ponto conhecido para depois especificar o segundo ponto, no caso aonde vai ser destinado o meu objeto, tá ok? Então o comando move é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, para poder fazer essa representação. Um outro comando que nós utilizamos também para muito nesse momento de interação no AutoCAD é justamente o comando copy. Então, se eu tenho várias coisas que para serem desenhadas que são iguais, então o que é que eu vou fazer? Fazer uma cópia. Então, irei copiar várias vezes o meu objeto, tá ok? Então, como é que eu acesso o comando copy? Então, se for via linha de comando, eu vou digitar CO na linha de comando. Quando eu digitar CO na linha de comando, o que é que ele vai fazer? Ele vai ativar o comando copy. Ou via menu ribbon. Então eu vou em Home, Modify e depois eu clico no ícone que corresponde ao botão copy. Quando eu clicar no ícone referente ao comando copy, ele irá ativar o comando copy. Ele irá ativar o comando copy e nós podemos fazer a ação de copiar, certo? Vamos fazer a interação do comando.
Na tela do AutoCAD, vamos supor que eu queira criar vários vão de porta. Então eu tenho a opção de selecionar já o que eu quero copiar, ou eu entro no comando e seleciono, tanto faz, tá bom? Então neste exemplo eu vou selecionar o objeto que eu quero copiar. Então selecionei o meu objeto que eu quero copiar, certo? Vou entrar na linha de comando com o comando copy, digitando CO na linha de comando, pressionando Enter. Confirmei o meu comando. O que é que ele está dizendo? Ele está pedindo para especificar o ponto base. Vou indicar o ponto base, esse ponto conhecido. Depois ele está pedindo lá na linha de comando para especificar o meu segundo ponto, meu ponto aonde irei inserir a minha cópia. E assim, ó, eu vou estar criando vãos de porta, tá ok? Para sair do comando eu vou teclar Enter, certo? Então, para acionar o comando copy, eu digito na linha de comando CO. Depois que eu digitar CO na linha de comando, se meu objeto que eu desejo copiar ainda não foi selecionado, o AutoCAD vai pedir para selecionar esse objeto. Após selecionar o objeto, não tiver mais nenhum, você vai confirmar e na sequência ele vai pedir para indicar o ponto base. Esse ponto base pode ser em qualquer parte da tela, ou se você quiser, pode ser num local conhecido, conforme eu representei aqui. Então, depois você vai indicar o destino e para finalizar você vai confirmar com a tecla Enter. Então, vamos à interação. Vou acionar via linha de comando, comando copy. Ele pediu para selecionar o objeto. Vou selecionar esses objetos. Depois que eu selecionar o objeto, vou pressionar Enter e vou indicar o ponto base. Posso escolher em qualquer parte da tela. Nesse caso eu quero criar no mesmo desenho. Pronto, finalizei. Vou desativar aqui o F8. Finalizei o meu desenho. O que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla Enter. Quando eu pressionar Enter, ele vai sair do comando, certo? Então vamos supor que eu desejo copiar essas portas. Então eu vou selecionar o objeto, digitar CO na linha de comando, pressionar Enter. Quando eu pressionar Enter, ele vai pedir para especificar o ponto base. Eu vou indicar um ponto base conhecido. Os vãos são o mesmo, então não há necessidade de eu estar fazendo o desenho de novas portas. E vou utilizando a ferramenta de precisão, certo? Vou só clicando nos pontos aonde vão ficar a porta conforme o vão já desenhado, tá ok? Então o comando move ou copy, eles são o mesmo método de seleção. Sempre eles vão pedir para selecionar objetos e depois ele entra no comando, tá bom? Existe um outro comando que é bastante utilizado, no caso, comando rotate. O que é que esse comando permite? Ele permite rotacionar objetos. Para eu acessar esse comando via linha de comando, eu vou digitar a letra RO. Então, o conjunto dessas letras RO, ele vai ativar o comando rotate. Porém, se eu desejar ir via menu Ribbon, eu vou em Home, depois vou em Modify e dou um clique no objeto que está indicado. Então, esse ícone que está representado aqui em destaque, ele corresponde ao comando Rotate. Vamos até o AutoCAD para que nós possamos ver a interação com o comando Rotate. Vamos supor que desejamos rotacionar essa parede, certo? Então, para eu rotacionar, eu vou selecionar o objeto ou entrar no comando e posteriormente selecionar o objeto. Se eu já selecionar o objeto, o comando vai pedir para indicar o ponto base, o ponto de rotação, tá ok? Então, nesse caso, eu vou selecionar o objeto. Selecionei. Eu vou querer rotacionar essa parede 90 graus. Então, vou digitar o comando rotate, que é o comando de rotação, pressionar Enter.
e ele vai pedir para indicar o ponto base. Vou indicar esse ponto aqui como sendo ponto base. Quando eu indiquei esse ponto como sendo ponto base, o que é que ele está mostrando? Estou mexendo o mouse e ele está oportunizando eu colocar essa parede em qualquer posição, certo? Porém, se eu quiser colocar na posição ortogonal, eu vou ativar na tecla F8. Então, quando eu apertei F8, olhem lá na linha de comando, apareceu o orton ligado. Quando eu apertar F8, eu coloco a direção da parede, tá ok? Então, comando rotate é uma outra ferramenta também bastante utilizada, tá certo? Um outro comando muito utilizado em desenho de arquitetura é o comando espelhar. Esse comando ele pode ser acessado via linha de comando, você digitando o MI na linha de comando, ou através do menu Ribbon em Home, Modify, Mirror. Então, o ícone é esse que está sendo mostrado na tela. Vamos supor que desejamos fazer um espelho desta esquadria. Então, eu vou entrar com o comando MI, pressiono Enter, seleciono os objetos que eu desejo espelhar, confirmo com Enter, indico o ponto médio, ou seja, o ponto de espelho, vou mexer o mouse. Quando eu mexo o mouse, certo, para a direita ou para a esquerda, ele vai estar espelhando o objeto. Quando mexer o mouse para cima ou para baixo, ele vai espelhar em outra posição. No caso, vamos supor que queremos espelhar para baixo. Então, mexendo para a direita, dou um clique, ele pergunta na linha de comando se eu desejo apagar o objeto que eu usei como referência para espelhar. Se eu escolher Yes, ele vai apagar. Se eu escolher No, ele não vai apagar o objeto de referência. O AutoCAD ele já deixa selecionada a opção No. Então, pressiono a tecla Enter e ele faz o espelho do objeto. Da mesma forma, irei fazer nessa outra porta. Vou entrar com o comando Mirror. Ele vai pedir para selecionar o objeto. Selecionarei o objeto. Confirmo com Enter. Especifico o ponto de espelho. Posteriormente, indico a direção do espelho e clico nesta direção e depois confirmo com a tecla Enter. Ok? Bem, galera, esses comandos que nós estamos vendo, né, são todos comandos bastante útil durante o desenvolvimento da planta baixa, tá ok? Nós podemos utilizar diversos comandos no desenvolvimento das atividades, porém vamos nos concentrar nesses que a gente está vendo agora. Quando a gente está falando de organização de desenho, aí utilizamos o comando camadas ou layer. Esse comando ele pode ser acessado via linha de comando. Quando você digita na linha de comando LA, ele vai ativar o comando layer. Ou então eu posso ir via menu Ribbon em Home, Layers e clico em Layers propriedade, certo? Quando eu clicar nesse ícone, vai existir uma interação. Irá aparecer uma outra tela. Irá aparecer essa tela que eu estou destacando aqui, certo? Nessa tela eu tenho a opção criar uma camada, excluir uma camada, ativar uma camada. Então o AutoCAD como padrão ele já vem com a camada criada, que é a chamada Layer 0. Essa layer ela vem na cor branca. Se o fundo
da área gráfica, ou seja, se a área gráfica for preta, como é o caso do nosso aplicativo, ele está configurado com a área gráfica preta, então o color irá aparecer branco. Se a área gráfica estiver na cor preta, na cor branca, melhor dizendo, o color aqui de destaque será preto, tá ok? E existe também o estilo de linha, então eu posso escolher o estilo de linha. Como padrão, o AutoCAD já vem com o estilo de linha. Quando eu dou 2 cliques nesse nome, ele vai abrir uma caixa de seleção tipo de linha. Como padrão, ele já traz a linha contínua. Se você deseja outros tipos de linha, você vai clicar no botão Load. Com isso, ele vai te dar diversas opções de estilo de linha. Eu quero uma linha tracejada, então eu posso escolher Radient, por exemplo. Quando eu seleciono essa linha e pressiono OK, esse estilo de linha ele vai para essa caixa. Nessa caixa ele vai começar a aparecer os estilos de linhas que eu selecionei e vai ficar nesse ponto. Para quando eu criar uma nova camada, se essa camada for, por exemplo, contínua, então eu seleciono a opção contínua. Se essa camada for um estilo de linha para ser utilizada como tracejada, então eu vou selecionar essa opção tracejada, tá ok? Porém, na organização do desenho, é importante destacar que o AutoCAD ele trabalha com cores. Vocês já devem ter visto projetos desenhados no AutoCAD, e esses projetos na área gráfica eles aparecem todos coloridos. Por quê? Porque cada cor representará no momento de imprimir uma espessura de linha. Então, se eu for desenhar as esquadrias, nós iremos padronizar nesse momento que as esquadrias elas vão ser desenhadas na colo 1, ou seja, na cor vermelha. Quando eu for desenhar paredes, eu vou considerar as minhas paredes na cor azul. Quando eu for desenhar uma parede baixa, por exemplo, os parapeitos de uma residência, eu vou desenhar na cor verde. Eu quero inserir o texto. Eu quero inserir um texto no meu desenho. Eu vou criar uma camada denominada de texto. Irei criar uma camada denominada de texto e vou colocar no Color Set. Vou inserir cotas, as medidas do meu desenho. Vou criar uma camada denominada de cota e vou colocar na Color Set. O AutoCAD ele traz 255 opções de cores. Então, cada cor eu posso atribuir uma espessura ou espessuras iguais, tá ok? Vamos para a interação com o comando, tá certo? Então, no AutoCAD, se eu desejo criar camadas, eu tenho uma opção de vir via menu Home, Layers, seleciono o botão Layers Propriedade. Quando eu der um clique nesse botão ou via linha de comando, ele vai aparecer uma janela. Nessa janela vai ter as configurações: nova camada, excluir uma camada e deixar ativo uma camada. Então, no meu desenho eu vou criar uma camada para as paredes. Então eu vou clicar em New. Quando eu clicar em New, ele sugere já um nome para essa camada. Ele está sugerindo o nome Layer 1. Mas se o meu objetivo é criar uma camada denominada parede, então eu vou inserir, vou apagar esse texto e colocar o nome parede. Vimos que a parede ela é na cor azul. Então na hora de desenhar, certo? Na hora de desenhar, eu vou dar um clique, certo? Quando eu clicar nesse quadradinho aqui, eu vou selecionar a cor azul, a Color Seco. Cliquei na cor azul, confirmo, certo?
e ele já transformou aqui na cor azul. Quando eu desenho parede, as linhas são todas contínuas. Então, quando eu vou fazer o desenho de paredes, as linhas são contínuas. Agora, vamos supor que eu desejo fazer o desenho de esquadrias. Se eu desejo fazer o desenho de esquadrias, então eu vou criar uma camada para esquadrias. Então eu vou em New. Ele me traz uma opção de nome para essa camada, mas eu já sei qual denominação eu vou dar para essa camada, porque eu vou utilizá-la exclusivamente para o desenho de esquadrias. As esquadrias, elas vão ser desenhadas na cor vermelha. Então eu vou dar um clique no quadradinho, porque ele sempre sugere a última cor. Quando eu cliquei nesse quadrado, ele me trouxe o leque de opções para eu selecionar. Então eu só posso selecionar uma, então vai ser a cor vermelha, que agora há pouco nós fizemos uma padronização, tá ok? Então, o que é que você está observando nessa tela de propriedades das layers? Você está observando que qual é a layer que está ativa? Ele diz bem aqui, ó, corrente layer, layer 0, certo? Se eu quiser colocar a layer como ativa parede, eu vou dar um clique no nome parede e vou selecionar a opção Set corrente. Então, quando eu selecionei, dei um clique, ele trouxe como layer corrente a camada parede. Se eu desejar colocar a esquadria como a camada corrente, aí eu vou selecionar esquadrias e vou marcar o Set corrente. Ou seja, então a minha camada agora, na hora quando eu desenhar, ele vai desenhar na camada denominada esquadrias e a cor vai sair vermelho. Se você observar, quando eu estou fazendo alteração aqui nesse quadro, na camadas aqui, nas layers, no painel de layers, ele já vai mostrando qual é a camada que está ativa, tá ok? Então, galera, vamos lá ver na interação. Vejam só, eu desenhei todas essas linhas como sendo paredes. Qual foi a camada que eu desenhei? Tá aqui, ó, camada 0, layer 0. As paredes, elas vão ser desenhadas na camada parede, ou seja, na layer parede. Então eu vou dar um clique nessa área e vou selecionar a layer parede. Quando selecionei a layer parede, o que é que aconteceu com as linhas que estavam selecionadas? Todas se transformaram nessa camada. Então, ó, qual é a camada que está ativa? Esquadrias. Qual é a camada que a minha parede está sendo utilizada, que eu selecionei? Camada parede, certo? Pressiono o ESC para sair. Se você observar agora, eu tenho aqui, ó, uma esquadria. Essa esquadria que eu estou selecionando, elas estão desenhadas na camada 0, ou seja, na layer 0. Só que na organização do meu desenho, eu optei em criar uma camada para as esquadrias. Logo, se eu desejo converter essa camada que foi desenhada, esta esquadria, eu vou lá em Layers e vou selecionar a opção esquadrias. Quando eu selecionei a opção esquadria, automaticamente mudou para a camada esquadria, tá ok? Então, galera, a criação, certo? A criação de camadas, ela é muito importante para poder fazer essa representação dos desenhos, certo? Nós temos ainda os estilos de linhas, que eu posso estar criando os meus estilos de linhas lá nas camadas, ou então eu posso criar via menu Line Type. Então, quando eu digito LT na linha de comando, ele vai abrir uma tela que eu apresentei agora há pouco, para que você possa selecionar os estilos de linha. Se eu for via menu Ribbon, eu clico em Home, Propriedades, Line Type, que o ícone é o que vocês estão vendo de forma destacada, certo? Então, digitei
line type, ou então eu vou via barra de ferramentas. Quando eu for em propriedades, eu clico nessa setinha. Quando eu der um clique nessa setinha, vai aparecer um leque de opções e vou selecionar a opção Order. Quando eu clicar em Order, ele vai abrir o quadro de estilo de linhas. Se você observar, ele já tem 3 estilos de linhas já criados como padrão do AutoCAD. Se eu desejo inserir novo estilo de linha, eu vou clicar no botão Load. Quando eu clicar no botão Load, eu vou cair nessa tela de estilo de linhas. Então eu vou selecionando a linha. Quando eu seleciono, clico em OK. Tá certo, galera? Então vamos até a interação com o comando no AutoCAD. Então no AutoCAD, quando eu digitar LT na linha de comando, ele vai aparecer as opções de estilo de linha. Digitar LT na linha de comando. Quando eu digitei, ele vai abrir uma janela, a janela de configuração de estilo de linhas, certo? Como padrão, ele vai trazer essas opções. Se eu quiser inserir um novo estilo, eu vou clicar em Load, certo? Quando eu clicar, eu vou selecionar o estilo de linha. Vou selecionar o RAID, como a gente estava falando. Selecionar esse daqui, RAID 5. Vou selecionar o 2, pronto, que significa 2 vezes o tamanho. Se eu escolher 0,5, eu estou escolhendo a metade do RAID, tá ok? Então esse RAID é a metade do anterior e esse daqui é 2 vezes o primeiro RAID, certo? Então eu vou selecionar o RAID 0,5. Quando eu selecionar e pressionar OK, ele vai trazer para os meus estilos de linhas o estilo tracejado, tá ok? Vou confirmar com o botão OK. Eu quero ver se esse estilo de linha de fato existe. Aí, galera, eu vou na opção propriedades, certo? Eu tenho aqui a opção line type e posso verificar os estilos de linhas. Olha só onde é que está aparecendo RAID, o que a gente tinha. Se você quiser novo estilo de linha, você só basta clicar aqui em Order. Quando clicar em Order, ele vai voltar para aquela tela que já é conhecido de vocês, pois eu apresentei agora há pouco. Vamos supor que eu quero escolher um estilo de linha traço e ponto. Então eu posso escolher aqui, ó, traço e ponto. Vou escolher esse modelo. Aí aperto OK. Ele já trouxe para cá o estilo de linha e confirmo com OK, certo? Esse comando é bastante útil no momento de desenhar esquadrias em forma de projeção, laje em forma de projeção, vigas, todos os elementos que não sejam visíveis e há necessidade de representar na planta, ele surge de forma tracejada, tá ok? Bem, uma outra opção de comando, é justamente o comando que a gente irá utilizar. Bem, eu quero destacar que se o estilo de linha não ficar visível, terá que alterar a escala da linha em propriedades. Como é que você faz isso? Digitando CH
na linha de comando. Quando você digitar CH, vai aparecer essa tela. Aí nessa tela você vai em Line Type, Scale, certo? E inserir o fator de escala. Só que esse fator de escala ele é para ser digitado de maneira que a linha, o estilo da linha seja visível, tá ok? Bem, tem um comando chamado mtest e dtest. Estes são comandos distintos aptos a criar texto. O primeiro é o mtest. Ele permite o que? Criar texto com várias linhas, ao contrário do dtest. O dtest ele permite criar texto por linhas separadas, ou seja, cada linha será um texto independente, tá certo? Então esses comandos test, mtest, eu sempre vou ter que especificar a altura do texto. Geralmente no projeto, a altura que nós utilizamos, a grande maioria, ele utiliza 2 milímetros. Então se a escala for 1/75, qual é a altura do texto que eu vou ter que fazer no AutoCAD? 0.15. Ah não, o meu projeto eu vou fazer na escala de 1/50. Ah, se você for fazer na escala de 1/50, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que ir diminuindo, certo? Esse fator de altura do texto, tá bom? Mas o mais usual são textos na altura de 2 milímetros, tá certo? Então quando tem um título eu posso usar 4 milímetros, bem grande, que é para destacar, tá certo? Então vai depender da finalidade para que nós possamos ter a altura do texto compatível com o definido em norma, ok? Então vamos à interação do comando dtest e mtest. Vamos iniciar pelo comando dtest. Este comando, quando a gente acessa via linha de comando, digitamos a letra DT, logo ele aparece a opção dtest. Ele vai permitir que façamos construção de texto separado por linha. Então na linha de comando ele pede para especificar o ponto inicial ou escolher a posição de justificação, se é centralizado, se é justificado à direita ou à esquerda, ou então eu posso escolher o estilo de texto, tá bom? Não vamos alterar por enquanto a posição de justificativa e também o estilo de texto. Na parte superior ele diz qual é o texto que está corrente, qual é esse estilo que está corrente. Ele está mostrando que o corrente é o estandarte padrão e está mostrando ainda a altura de letra que está configurada, assim como o tipo de justificação, tá ok? Nesse caso está justificado à esquerda. Então vamos especificar o ponto inicial. Vou clicar em qualquer parte da tela, cliquei e ele disse especifique a altura do texto. Este que é o momento que eu vou indicar a altura do texto conforme a minha escala. O que foi que vimos? Se eu desejo trabalhar na escala de 1/75, a altura do meu texto, para ficar na hora da impressão a altura de 2 milímetros, irei adotar 0.15. Porém, se eu desejo trabalhar na escala de 1/50, eu vou trabalhar com o meu texto com a altura 0.10. Então 0.10 ou apenas 0.10, eu vou estar desenhando o meu texto. Então pressionei Enter após digitar especificar a altura. Na sequência, conforme a linha de comando, ele está pedindo para especificar o ângulo de rotação. Então se eu quiser colocar esse texto a 90 graus, a 180 graus, ou seja, aqui eu indico qual é o meu ângulo de rotação, ou então eu posso clicar na tela a direção que vai ficar o meu texto. Neste momento eu vou querer que ele continue
no ângulo 0, ou seja, eu vou escrever esse texto na horizontal. Então, se eu vou escrever o texto na horizontal, ele já está marcando aqui o valor do meu ângulo. Vou apenas confirmar com Enter. Confirmei com Enter, ele vai pedir para digitar o texto. Então, na área de trabalho, ele já está dando a posição conforme eu indiquei. Então, eu vou digitar o texto denominado de exemplo. Então, vou digitar o nome exemplo. Digitei o nome exemplo. Se eu confirmar com Enter, ele vai escrever já uma próxima linha. Então, o Enter, ele vai fazer o que? Escrever uma próxima linha. Então, se eu continuar aplicando o Enter, ele vai escrevendo próxima linha. Então, se eu der 2 Enter, ele vai sair do comando. Então, eu dei Enter, ele vai sair do comando. Então, mas cadê o meu desenho? Pode acontecer isso, galera. O que é que acontece? O texto que você escreveu está aqui na tela, só que você não está visualizando. Por que você não está visualizando? Porque o seu texto ele foi desenhado com a altura de 0,1, ou seja, 10 centímetros. Então, para eu localizar esse texto, eu posso abrir uma janela de seleção, certo? E localizar o texto, tá bom? Mas, eu não consegui selecionar o texto. Eu vou aqui do lado, eu tenho a opção Zoom Extend, ele vai estender todo o meu desenho na tela. Tudo que tiver na tela ele vai estender. Como na minha tela eu tenho apenas esse texto, então ele estendeu o texto na tela. Usando o scroll do mouse, eu vou rolar para frente ou para trás para aproximar ou afastar esse texto, tá ok? Uma outra opção de escrever o texto é usando o comando mtexto. O que é que esse comando vai fazer? Ele vai criar texto igual como se fosse no Word. Então você cria uma caixa de texto e consegue editar dentro desse espaço. Então vamos lá, digitando o MT na linha de comando. Quando eu digitei MT na linha de comando, ele vai pressionando o Enter, ele vai ativar o comando múltiplo texto. Ele está pedindo para especificar o primeiro canto e depois eu vou especificar o segundo canto. O que é que eu estou fazendo? Eu estou criando uma caixa onde irei inserir o texto. Mas antes de eu clicar nesse segundo ponto, eu peço que vocês vejam na linha de comando as informações. Qual o estilo de texto? É o estandarte que está corrente. Qual é o tamanho da letra? 0,10, tá ok? E depois, quando você vê essa indicação de 0,10, você segue adiante. Ele diz: especifique o canto oposto ou escolha uma das opções que se encontra à sua disposição. Eu vou indicar o canto oposto. Então eu afastei, vou dar um clique nesse canto oposto. Quando eu cliquei no canto oposto, o que é que apareceu? Ele apareceu um espaço de digitação. E a minha barra, ele alterou na parte superior. Então, meu menu ribbon, ele passou a ter essa configuração, tá ok? Onde eu posso fazer diversas edições e alteração na formatação do meu texto, tá bom? Então, eu vou digitar aqui também da mesma forma. Então, eu vou digitar um exemplo, certo? Exemplo. Se eu continuar digitando aqui, ele vai fazer igual no Word, tá ok? Vou pressionar Enter e vou escrever o mesmo texto que eu havia escrito anteriormente. Enter, escrever uma próxima linha. Então o que é que aconteceu? Não coube o nome próxima linha, não coube, certo? Não coube na área da caixa que eu escolhi e ele seguiu escrevendo na parte de baixo. Quando eu finalizar o que eu desejo escrever, eu vou confirmar, tá certo? Fechando a caixa de edição de texto, apertando em close. Então, quando apertei, aí
ele criou o meu mText. Vamos ver a comparação entre os dois textos. Na parte superior, nós fizemos utilizando o comando dtxt. Na parte inferior, utilizamos o comando mtext. Então, olha só, galera, em dtxt, o que é que eu fiz? Eu digitei o primeiro texto e depois pressionei Enter. Quando eu digitei o primeiro texto e pressionei Enter, o que é que ele fez? Ele criou um outro texto, porém com linha separada. Então esse texto, exemplo, não está agrupado com o texto Enter. Então, se você observar, estou selecionando aqui, seleciono um, seleciono o outro. Já quando eu estou trabalhando com mText, esse meu texto ele vai estar todo agrupado. Então eu posso, se você observar aqui, tem umas pontas, tem uns triângulos. Então eu posso estar estendendo essa minha caixa de texto, eu posso estar aumentando, certo? Eu posso estar reduzindo essa caixa de texto. Então eu posso vir aqui e fazer a redução, tá bom? Da mesma forma eu posso estar aumentando ou posso estar diminuindo a minha caixa de texto na posição vertical, tá bom? Então, galera, essa parte de texto, explore um pouquinho nas opções, que é bastante interessante e vocês vão ter maior trabalhabilidade e experiência com esses comandos. Bem, um outro comando bastante interessante é o comando área. Este comando ele permite tirar a área do ambiente e também fornece o perímetro da área o qual você atribuiu no desenho. Para acessá-lo via linha de comando, basta digitar A e pressionar a tecla Enter. Quando você digita A e pressionar a tecla Enter, ele vai interagir com o comando, certo? Eu posso ir via menu Ribbon. Então eu vou na aba Home, em Utilidades, Medição e seleciono a opção Área. Então veja aqui nos ícones. Então eu vou em Utilidades, certo? Eu vou na trenazinha. Depois da trena eu vou calcular a área, tá ok? Então nesse comando vamos fazer a interação via AutoCAD para que nós possamos fazer o cálculo da área. Bem, no AutoCAD, certo? Eu vou fazer aqui uma medição qualquer, tá bom? A área compreendida a pressiono Enter, compreendida entre esse canto que eu vou estar destacando agora, vamos supor que tenha um ponto de semelhança bem aqui. Aí depois, ó, vou clicando no contorno da planta. Então, ó, concluí. Quando eu pressionar Enter, ele vai estar informando aqui a área e o perímetro, certo? Então, galera, na proposta da aula de hoje, desejamos que vocês façam, né, essa planta baixa que vocês estão visualizando. Esse desenho tem que ser organizado em camadas, ou seja, eu vou criar layers e será impressa na escala de 1 para 50. Essa informação será impressa na escala de 1 para 50 é justamente para que você possa definir o tamanho da letra. Caso você tenha alguma dificuldade em fazer essa configuração, pode chamar via WhatsApp, que no momento oportuno irei estar respondendo, tirando as suas dúvidas, tá certo?
Então, nessa planta, você não precisa cotar e inserir no desenho os móveis e as peças sanitárias. A gente vai ter um momento que iremos aprender a fazer o sistema de cotagem e posteriormente inserir o desenho de móveis e peças sanitárias. Então, turma, desde já eu agradeço a participação de vocês. Fiquem em paz. Qualquer dúvida, estou online. Até breve.